Meus irmãos, então nós vamos fazer uma oração para que a gente possa iniciar aqui o nosso momento de estudo da Escritura, um tema dos mais interessantes aqui, a gente tem visto já há um bom tempo aqui na classe dos adultos sobre antropologia bíblica. Quem nós somos diante de Deus? O que nós somos, afinal? E as crianças também têm podido estudar um pouco a Escritura lá dentro. Hoje a irmã Maria vai nos conduzir aí na aula. Nós vamos orar para iniciar aqui o nosso estudo bíblico. Senhor, obrigado por esta manhã que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pelo café da manhã que tomamos. Obrigado pela nossa família. Obrigado por podermos acordar nesta manhã. Obrigado por estarmos na Tua igreja, Senhor, para juntos, como o Teu povo, sermos edificados pela Tua palavra. Usa, Senhor, a nossa vida para a glória do Teu nome. Abençoa a nossa irmã Maria, conduza pelo Teu Santo Espírito. Também abençoe as crianças, abençoe os adultos que aqui estão. Use a minha vida também para falar aquilo, Senhor, que o Senhor já colocou no meu coração a respeito dessa aula para a vida dos Teus filhos. Abençoa a vida daqueles que em algum momento tomarão ciência, conhecimento do conteúdo dessa aula também pela internet, pelo canal, Senhor, do YouTube, essa ferramenta que o Senhor, na Tua soberania, permitiu para que a Tua igreja e a Tua doutrina fosse disseminada aqui nesta cidade de Nova Granada. Abençoa, Deus, a vida de todos nós. Assim oramos, ó Pai, confiados em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir lá com a professora Maria e nós vamos começar aqui a nossa aula. Como eu disse, nós estamos estudando aí, está lá essa revista, Feitos do Pó, Destinados à Glória, da Criação à Redenção, que nos mostra alguns temas sobre antropologia bíblica. Muito interessante. A gente normalmente não é inclinado a pensar nisso. O que é o nosso corpo? O que é a nossa alma? Alma e espírito são coisas diferentes? É a mesma coisa? Nós já vimos em aulas passadas o que é o coração do homem. Quando a gente lê na Bíblia, o que é essa questão do coração? É um órgão cardíaco? Ou é algo mais profundo que revela uma natureza espiritual nossa com a qual Deus nos criou? Nós vimos também já a respeito da origem da alma, da constituição da alma, e nós começamos a ver na aula passada sobre esse tema aí, o ser humano macho e fêmea, a questão do gênero humano. E nós vamos dar sequência hoje nesse tema, vendo alguns desdobramentos dele. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre a vontade de Deus para a atividade sexual, para a vida sexual humana. É algo que Deus nos deu quando nos criou também. Como que é isso aos olhos de Deus? E vamos entender a razão pela qual a homossexualidade, esse tema que tem relação com o gênero e tem relação com o sexo. Nós vamos ver o que é isso na Escritura. É pecado? Não é? O que Deus fala sobre isso? Essa lição aqui, ela tem uma introdução. Eu quero fazer uma rápida recapitulação sobre o ensino bíblico, sobre o gênero, para quem não esteve aqui a semana passada, mas rápido mesmo. E depois nós vamos entrar então no ensino bíblico sobre a atividade sexual, propriamente dita, e a questão da homossexualidade. Vamos fazer uma conclusão e uma aplicação. Então olha lá, o que significa ser homem e ser mulher em nossos dias? O que significa isso? Hoje isso é algo muito debatido, é algo muito polêmico. Mas o que Deus fala sobre isso? De outro lado, o casamento tem algum propósito definido por seu Criador? Porque Deus criou o casamento. Nós cremos que ele não é uma convenção social. Não, Deus criou o casamento. E depois o homem vem, pelas leis civis, reger o relacionamento entre homem e mulher, no sentido dos direitos civis entre eles. Mas a instituição do casamento é algo criado por Deus. O homossexualismo é aprovado por Deus? Ou ele é fruto da queda do homem em pecado? Será que ele é simplesmente fruto de um sentimento humano? Ele é uma construção social? Ou ele tem raiz em algo espiritual? Vamos ver isso também. Então vamos fazer uma recapitulação antes de entrarmos nessa questão do sexo e nessa questão também da homossexualidade. Vamos pensar um pouco sobre o ensino bíblico do gênero. E nós vimos um pouco sobre a revolução sexual da década de 60. Os irmãos se lembram? Lá na década de 60 do século passado, a gente já pode falar isso, né? Nós já estamos no século 21. Então, na década de 60 do século 20, houve um movimento social. Se vocês forem para a internet, vocês são mais novos, mas vocês vão ver que naquela época lá, nasceu os Beatles,
nasceu Elvis Presley, a música toda foi modificada. Teve um movimento nos Estados Unidos chamado Woodstock. Foi um movimento social que se levantou contra todo conservadorismo. Então, todos aqueles valores que eram fruto de uma construção religiosa, tinha por pauta a Bíblia, com relação à família, relacionamento sexual, com relação ao gênero da pessoa, direitos civis das pessoas, tudo isso, toda essa postura mais conservadora, mais pautada em valores judaico-cristãos, que vinham sendo construídos há séculos, foi questionada. O homem se levantou contra a família, contra casamento, contra a geração de filhos, contra a sexualidade segundo o padrão bíblico. O homem gritou por sua autonomia, por uma liberdade sexual. Ele entendeu que até então ele era aprisionado pela igreja, pela religião. Pode entrar, viu? Pode entrar lá as crianças. Isso. Pode ir lá para a aulinha. Pode ir lá que a tia Maria já está lá. Bom dia, bom dia. Então, toda essa questão foi questionada. E daí, isso deu mote para um movimento feminista que cresceu cada vez mais. Direitos de minorias, como os homossexuais, e a ideologia de gênero. Nós vimos isso. E teve uma mulher naquela época, uma francesa, ela é uma autora feminista, uma ativista feminista. Ela disse algo que empoderou as pessoas. Olha o que disse Simone de Beauvoir, que morreu em 86. Bom dia! Ela disse assim, uma pessoa não nasce mulher, torna-se mulher. Olha o que ela disse. Uma pessoa não nasce mulher. E a gente pode transferir para o homem também. Uma pessoa não nasce homem. Você nasce uma espécie de gênero neutro. Depois, você vai se tornar o que você quer. Ela disse isso. Então, na cabeça dela, gênero, homem e mulher, e sexo, macho e fêmea, se tornaram uma construção social, não sendo determinados pelo nascimento. Então, para ela, você não é homem porque você nasce com um órgão reprodutor masculino. Não, você nasce uma pessoa neutra. E depois, a despeito do seu órgão sexual, você vai decidir ser o que você quer. Para ela, gênero e sexo não estão conectados necessariamente. Para a ideologia de gênero, ou a identidade de gênero, você é o que você sente. Você é o que você decide ser. E não necessariamente o que o teu órgão sexual diz. Gente, é isso que a gente vê hoje aí. Na vida de muitas pessoas. Que olham para si e rejeitam a sua sexualidade. Falam, não, eu não sou isso. Eu sou outra pessoa. Então, o que significa ser homem ou mulher? E a gente viu lá no texto de Gênesis 1:27, quando Deus nos cria. Ele disse assim, quando ele nos criou em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A gente viu que quando os tradutores olharam lá para o texto original, o autógrafo do hebraico, onde Moisés, inspirado, escreveu isso aqui, quando ele escreve homem e mulher, o gênero, a palavra lá significa macho e fêmea. Zakar e Nekebá. Macho e fêmea. Isso significa o quê? Significa que ser macho e ser fêmea está conectado com ser homem e ser mulher. O sexo biológico tem conexão direta para Deus com o gênero. Não são coisas separadas. Não é fruto de um sentimento. Não é uma construção sexual. Então, segundo a Bíblia, e veja, meus amados, nós estamos expondo o tema à luz da Bíblia. Se você não concorda, a gente fez essa ressalva. Nós respeitamos a tua opinião, mas eu quero que você saiba que essa não é a opinião de Deus sobre esse tema. E nós estamos expondo a opinião de Deus, revelada na Escritura sobre o tema do relacionamento de gênero com sexo. Quando nós lemos Gênesis 1:27, ser criado macho e fêmea é ser homem e mulher. E mais, a base aqui na imagem de Deus. Porque Deus nos criou como homem e mulher, macho e fêmea, para refletir a sua imagem, não um gosto pessoal nosso. Isso é importante entender também. Não tem a ver com o que eu acho que eu sou,
tem a ver com a imagem de Deus gravada em você. Porque a dignidade humana, em você ser digno, diferente da criação, tem relação com a tua imagem de Deus. Em você, não um cachorro, uma planta, um pneu de carro, qualquer coisa que não seja você, ter a imagem de Deus, que o restante da criação não tem. Isso é importante a gente entender. Agora, por outro lado, nós vimos também que nós não podemos fechar os olhos para as consequências do pecado na vida humana. Uma delas é a disforia de gênero. O que é a disforia de gênero? É uma pessoa que não aceita o seu sexo. Ele vive em depressão, ele vive angustiado. A ciência tenta atribuir a isso a problemas biológicos, psicológicos e socioculturais. Então, por exemplo, e a gente não nega isso, que isso aconteça. É aquela mãe que às vezes, durante o pré-natal, rejeitou o filho, que ficou sabendo que era homem. Ela queria uma menina, e ela rejeitou com todas as forças aquele sexo. E depois a criança nasceu com problemas, desde o ventre. Bom dia, bom dia. Olá, olá, pode entrar, tia Maria já está lá. Bom dia. Oi, oi, bom dia. Fiquem tranquilos, viu? Deus abençoe vocês. Ó, tem culto hoje às 7 da noite. Traz a família para receber uma palavra abençoada aqui. 7 da noite. Então, ó, a gente não nega que há problemas na vida de pessoas, fruto, por exemplo, de uma questão psicológica, genética, é um problema bioquímico que teve a criança na gestação, que depois trouxe consequências. É uma criança que é homem e é vestida como menina pela avó que o cria. Eu conheço uma pessoa que é um homem, mas ele tem trejeitos de mulher. Por quê? A avó vestia ele com roupas de mulher, porque que não aceitava o homem. E criou aquele menino como uma mulher. Que terrível, gente. Nós não negamos que essas coisas aconteçam. Mas qual é a solução humana que é dada para esse problema? Cirurgia de mudança de sexo. Ah, é um menino que quer ser menina? Ó, decepa. Dá hormônio para ele criar o seio. Ah, é uma menina que quer ser homem? Aperta, corta o seio. Aperta para ninguém ver. Usa roupa de homem, se comporta como homem, toma hormônio para começar a engrossar a voz, criar pelo na cara. Essa é a solução humana para esse problema. Mas o que Deus diz sobre isso? É muito claro. Isso é fruto da queda do homem em pecado. A matriz, a base desse comportamento é espiritual. É preciso entender isso. E qual é a solução bíblica? Entendimento do problema, arrependimento e fé no Evangelho, para que agora, pelo Espírito Santo, essa pessoa consiga enfrentar e tratar isso, sendo abençoada por Deus, não negando uma natureza que Deus deu a ela ao criá-la, como homem ou como mulher. Gente, uma pessoa dessa, ela vai lutar contra a ordem natural de Deus para a vida dela a vida inteira. Esse homem que quer ser mulher, nunca vai ser mulher. Essa mulher que quer ser homem, nunca vai ser homem. Ela vai lutar contra isso a vida inteira. E não é à toa que é grande a taxa de suicídio, depressão nesse nicho, nesse meio. Por quê? São pessoas que nunca vão ser felizes. Elas não se encontram. Elas estão lutando. O que é preciso? Entender o problema, questão espiritual, buscar Cristo. Buscar Deus na vida dela e o Espírito Santo é uma obra sobrenatural, não é humana, é suprarracional. Suprarracional quer dizer, está além do nosso entendimento, do nosso domínio. Quem tem que fazer isso na vida dessa pessoa é o Espírito Santo. Essa pessoa tem que se entregar a Cristo, conhecer o Evangelho para que ela seja liberta disso. Aí ela vai ter força para lutar, para viver bem com isso. Do contrário, ela vai lutar contra a vida inteira, contra Deus, contra aquilo que Deus trouxe para ela, e que toda uma ordem caída ao redor dela, biologicamente, psicologicamente, socioculturalmente falando, espiritual, mundo caído, ela, uma natureza caída, isso vai conspirar contra ela a vida inteira. Os problemas na vida humana, todos eles, todos, sem exceção, sempre tem cunho espiritual. Está lá a raiz.
queda. E nós chegamos a uma conclusão na aula passada. Deus criou os seres humanos com 2 gêneros, 2 sexos biológicos, distintos e únicos. Acabou. Hoje tem dezenas de gêneros, mas nunca foi a vontade de Deus isso. Isso é fruto do sentimento caído do homem, que olha para si e quer dar um jeitinho de arrumar as coisas, e está mergulhando numa espiral decrescente cada dia mais na sua vida. Ambos os gêneros foram criados à imagem e semelhança de Deus, refletindo de modo único atributos desse Deus. Mudar isso é negar a imagem de Deus no homem, é distorcer o ser e a vontade do próprio Deus Criador, do próprio Deus. Porque é isso, quando Deus nos criou, lá na mente dele, foi assim que ele concebeu: um homem com órgão sexual masculino, uma mulher com órgão sexual feminino. Pronto, isso aí vai refletir a minha imagem. O pecado entra na história humana e distorce tudo. Eu gosto de pensar no pecado, irmãos, como algo que ultrapassa limites. Quais foram os limites do gênero que Deus deu para nós? Homem, mulher. O pecado vem e ultrapassa isso. E hoje você tem uma infinidade de sentimentos que moldam gêneros por aí. Pessoas até assumindo identidade de animais, os Therians, nós já vimos aqui, que se sentem um animal e aí são animais. Tem um lá que falou que só toma banho em pet shop agora. Misericórdia, gente. Olha, se não fosse trágico, seria cômico. Mas é trágico isso aí na vida de uma pessoa. Demais. Por exemplo, o que faz um glutão? Come em excesso, prejudica a sua saúde. Deus estabeleceu o quê? Uma forma de nutrirmos o nosso corpo, com equilíbrio. O que vem o pecado e faz? Faz alguém se tornar um glutão. O que é o sexo? O sexo, a gente vai ver aqui a partir de agora, é algo bom dado por Deus para ser desfrutado num relacionamento matrimonial. O que vem o pecado? Não, rapaz. Larga a mão de casamento, pode fazer antes. Pode fazer inclusive enquanto casado. Não tem uma parceira não, pega mais meia dúzia. Vai além, o pecado é isso, ultrapassa o limite. Deus deu a boa palavra para a gente se comunicar com o nosso semelhante, para transmitir graça. O que faz o pecado? Faz a gente falar palavrão o tempo todo. Faz a gente falar mal das pessoas, caluniar as pessoas, ser maledicente. Está vendo? Pecado. Ele sempre ultrapassa o bom limite que Deus deu na criação. Quando Jesus queria explicar algo, ele voltava aonde? Lá em Gênesis 1 e 2. Como é que foi no princípio? Jesus falava. Então, quando a gente quer ver qual a boa vontade de Deus para a nossa vida, nós temos que meditar em Gênesis 1 e 2, antes do pecado. A partir de Gênesis 3, o pecado entrou na raça humana, distorceu tudo. Então, foi isso que nós vimos na semana passada. Vamos olhar agora para essa questão da atividade sexual. Vamos pensar um pouco sobre o sexo. Nós estamos numa classe de adultos, nós podemos falar sobre isso, faz parte da nossa vida. Tem um americano, Joel Bick, olhando para Gênesis 1 e 2, olha o que ele fala sobre o sexo que Deus deu. A Bíblia não se envergonha de falar sobre sexo. Ela nos ensina o belo projeto do Criador e os horríveis efeitos da rebelião contra esse projeto. Porque está lá. Deus deu isso quando pediu para a gente se unir e se reproduzir. Ora, como que um homem e uma mulher vai reproduzir? Por meio da atividade sexual. Há algum propósito dado por Deus na criação da sexualidade? Olha o que a gente vê lá em Gênesis 1, 28, na primeira parte. Lá em Gênesis 1, 28, a gente lê assim: e Deus os abençoou, quem? Homem e mulher, que os criou à sua imagem. E lhes disse, veja, é Deus dizendo para a sua criação: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, a geração de filhos é um dos belos propósitos da atividade sexual de um casal. Gerar filhos. Qual a razão disso? Está aí. Povoar a terra com a imagem de Deus. Homem e mulher, criados à imagem de Deus, devem o quê? Reproduzir essa imagem em filhos. Para quê? Para que a terra se encha da imagem de Deus. E que por meio deles, Deus domine sobre todas as coisas. Porque homem e mulher criados à imagem de Deus
segundo um estudioso, um holandês, o Van Groningen, ele diz assim: eles são vice-gerentes de Deus sobre a criação. Então, o que um gerente faz numa loja? Ele administra a loja para o proprietário. Não é isso que faz um gerente? O homem criado à imagem de Deus é o que diante da criação? Um administrador de Deus. Então, para que isso aconteça em toda a terra, em todo o mundo, esse homem deveria produzir outros homens e mulheres, à imagem de Deus, para que Deus então dominasse sobre todo o cosmos. A geração de filhos como plano de Deus para o casal que havia criado, além disso, além de ter por propósito reproduzir outros que são a imagem de Deus, para que eles povoem a terra e dominem sobre céus, terra e mar, ainda envolve desfrute de prazer, irmão. Isso é importante. Intimidade e geração de descendência. Porque algumas seitas defendem o seguinte: marido e mulher só podem se unir para reproduzir. Eles não podem se unir para ter uma intimidade, para ser uma carne só. Tem seitas que defendem isso. Deus só criou o homem e a mulher e deu sexo a eles para que eles tenham um momento de intimidade para reproduzir, só para isso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Nós vamos ver. O prazer sexual, irmão, não é pecado, desde que desfrutado no lugar certo, no locus determinado por Deus, que é o casamento. Olha o que a gente lê em Provérbios 5, 18 e 19. Antes de ler, qual é o contexto de Provérbios 5? O pai está advertindo um filho com relação à loucura do adultério. Ele está dizendo: meu filho, você tem a mulher da tua mocidade. Mulher, você tem um homem, vocês estão unidos em uma aliança. É uma loucura você pular a cerca. Você vai ter problemas sociais, familiares, espirituais, culturais. Você vai ter problema de todas as ordens. Depois você lê o capítulo 5 de Provérbios. E eu destaquei aqui a questão do prazer, da intimidade dos dois. Olha o versículo 18 e 19. É um pai dizendo assim: você não tem motivos para trair sua esposa. Esposa, você não tem motivos para trair o seu marido, porque vocês, em aliança, vocês podem desfrutar um do outro intimamente. Olha, gente, Provérbios 5, 18 e 19. Tem gente que tem medo de ler isso aqui. É um tabu até dentro de igreja. Está na Bíblia. Deus revelou isso aqui para o homem e para a mulher. Olha o que diz: seja bendito o teu manancial. O manancial aqui é a fonte de prazer da esposa na vida do homem e vice-versa. Manancial é de onde jorra a água, né? Alguma coisa. Seja bendito, abençoado o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Irmãos, isso aqui é ou não é intimidade, vida íntima de um casal, um desfrutando da intimidade do outro, que Deus deu a eles para ser desfrutado no casamento. Além dessa questão do prazer, vem a descendência novamente, que vem de Deus, filhos da aliança. O salmista, lá no Salmo 127,3, ele diz: herança do Senhor, o que Deus deixa são os filhos. Para quê? Para que haja descendência do casal e a terra seja povoada, seja enchida com a imagem de Deus. Propósito original de Deus: casal, homem, mulher, para que houvesse condição de procriar a imagem de Deus, para povoar a terra, criando o quê? Uma descendência que refletisse a santidade, a bondade de Deus. O pecado entra, mancha tudo isso, mas o propósito original de Deus era esse aqui. A gente precisa entender essas coisas, porque hoje nós vamos ver, tem muita gente que pode e não quer ter filho, prefere ter animais, podendo ter. Nós vamos chegar no final aí para ver essa aplicação. Irmãos, a gente olhando para a Bíblia, pensando sobre essa questão da atividade sexual, a gente vê que o relacionamento sexual criado por Deus e dado ao homem e à mulher, ao criá-los à sua imagem e semelhança, tinha por fim o desfrute do prazer, a intimidade do casal, uma só carne. Quando a gente lê lá, em Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem pai e sua mãe e se une à sua mulher, e esse se unir entra em aliança no casamento, tornando-se os dois uma só carne. Isso tem uma implicação no relacionamento íntimo de homem e mulher.
Quando um marido e uma mulher estão se relacionando intimamente, eles são uma alma, um corpo, eles são um do outro, um só. Por isso que eu estou lembrando agora aqui, lá em Efésios, capítulo 5, quando Paulo vai falar da família e do relacionamento de marido e mulher, ele diz assim: o homem não pertence a ele pertence à mulher. A mulher não pertence a ela pertence ao homem. Por quê? São um só. Agora em aliança diante de Deus, inclusive na intimidade. Muita gente só destaca a questão espiritual, mas na intimidade também. Deus determinou isso para o bem do casal. A intimidade do casal, além do desfrute do prazer, essa intimidade do casal e o propósito de gerar filhos da aliança. Justamente tudo isso Deus planejou para que a terra fosse habitada com a imagem divina no homem e na mulher e fosse conduzida, dominada por eles, para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas para a sua glória, é um princípio, tudo. Quando você pensar assim, mas por que fez isso? Fez isso para a sua glória. E mesmo hoje, distorcido pelo pecado, Deus vai ser glorificado no retorno de Cristo, quando Ele aplicar a justiça dEle sobre toda essa feiura, toda essa imperfeição que existe. A justiça de Deus virá. Cristo voltará para consumar todas as coisas. E Ele vai trazer a beleza inicial de novo, e muito maior do que ela, no retorno do Senhor. Então, tudo é para a glória de Deus. Então, olha aqui, isso aqui. O ato sexual de um casal, se é assim, é um verdadeiro culto a Deus. Por quê? Porque é serviço ao bom plano de Deus, de abençoar o casal e encher a terra com a sua descendência santa. Isso aqui é incrível. O ato sexual dentro do casamento não é pouca coisa, é algo espiritual, é culto a Deus. É um homem e uma mulher se dispondo a cumprir o chamado de Deus para a vida deles agora, no casamento, com relação ao desfrute abençoado por Deus. Não é fornicação, não é adultério, estão casados, Deus deu. Com relação à intimidade deles, isso vai fortalecer o casal. Em 1 Coríntios, capítulo 7, um outro texto que me veio à mente, Paulo está aconselhando os casais lá em Corinto. Estava no meio de uma promiscuidade terrível sexual. E ele está dizendo o seguinte, vocês dois, não fiquem muito tempo separados não, a não ser por um tempo para orar, e depois se juntem de novo. Para quê? Para que o diabo não ganhe corpo na vida de vocês, porque vocês vão ser tentados na vida íntima, como casal, se vocês ficarem muito tempo separados. Então a Bíblia não traz uma frequência, mas todo casal tem uma linguagem disso. Então é preciso tomar cuidado. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 7, não fique muito tempo separado. Por quê? Porque Deus deu um desejo para vocês, e o diabo vai tentá-los, a incontinência, essa abstinência no casamento, hein, irmãos? Nós estamos tratando de um casal no casamento. Então o ato sexual dentro do casamento é espiritual, é culto a Deus. Eu acho isso aqui impressionante. Vocês entenderam isso? É um culto. O que é culto? Culto é serviço a Deus. O povo. O que nós vamos fazer hoje à noite, aqui às 7 horas? Nós vamos comparecer na presença de Deus, na mediação de Jesus, para prestar serviço a Ele, serviço de adoração, agradecer pelas bênçãos da semana, nos encomendar a próxima semana nas mãos de Deus, para que Ele guarde, cuide de nós e nos use para a glória dEle. Culto é serviço. Pois bem, quando um homem e uma mulher casados se deitam, eles estão servindo ao reino. Eles estão testemunhando da instituição do casamento, que é firme, forte e durará até o retorno de Cristo, embora venha sendo combatida pela sociedade. Mas tem pessoas que são unidas em aliança diante de Deus e ficam firmes nessa aliança, porque Deus mantém esse relacionamento para a glória dele. Elas estão lutando contra as suas tentações na vida sexual, porque se você tem oportunidade de se casar, se case se você não tem controle da tua vida sexual, para você não se perder na vida. Porque o mundo hoje, meu caro, ele quer te encher com um monte de promiscuidade, impureza, imoralidade na área sexual. Olha os programas, olha a cultura, bombardeando a mente e o coração das pessoas hoje, de todas as formas, para que elas sejam promíscuas, para que no final das contas a mulher seja usada por homens que não quer nada com ela, só quer levá-la para a cama, e vice-versa. Muitas mulheres gostando dessa vida,
Terrível isso. Muitos homens mergulhados nessa perdição toda. Isso só traz infelicidade. Meus amados, eu olho para a minha vida nessa área antes de conhecer o Evangelho. Eu era um promíscuo na área sexual. Eu era um pervertido. Eu era um pornógrafo. Não tenho vergonha, falo isso para a glória de Deus, porque Deus transformou minha vida nessa área. Mas eu nunca tive alegria nisso. Eu me dava toda semana uma, outra, nunca me alegrei nisso. Era uma vida vazia. Depois que fazia o que tinha que fazer, caía uma pedra na cabeça, um vazio, uma falta de sentido, e já tinha necessidade de outra, e outra, e outra, e outra, não acabava. Isso é o que as pessoas estão mergulhadas hoje. Isso é o que a cultura incentiva as pessoas. Não casa não, rapaz. Ser feliz é ficar pulando de galho em galho. Quem falou? Quem falou isso? Onde está escrito isso? Olha para a sua vida e para a sua história. Não há nada mais belo e prazeroso do que você desfrutar de um relacionamento íntimo abençoado por Deus com uma mulher, com um homem, se você é mulher. Porque você está caminhando abençoado por Deus, que criou isso para a tua satisfação. Em tudo isso a gente de fato vê que o ato sexual é um culto a Deus. Tem que ser abençoado por Deus, porque Deus não recebe culto que Ele não possa abençoar. Olha só, o autor diz o seguinte: quando analisado sobre esse prisma, a atividade sexual, que prisma? À luz do relacionamento pactual, da aliança entre um homem e uma mulher, está falando do casamento, um belo aspecto de seu companheirismo e parceria, protegido pelo vínculo de um compromisso solene, vitalício, a criação de Eva, aí ele está falando assim, a criação de Eva para Adão. Deus cria Eva para Adão porque viu que ele estava sozinho e não era bom. Ela foi criada para ser uma auxiliadora idônea, unidos em uma só carne no casamento. Então, analisada a atividade sexual sob o prisma do casamento, fica evidente que o sexo também é uma atividade espiritual, porque é um belo e bom dom de Deus para o homem e sua esposa. Por esse motivo, o sexo deve ser estritamente reservado para o relacionamento matrimonial, senão ele não é abençoado. Senão, ele vai ser usado no mesmo sistema de recompensa que uma droga é usada na vida de alguém que cria dependência. Como é que uma pessoa cria dependência do crack? Vocês sabem? Do jogo, a pessoa que é dada ao jogo, a jogatina. Do sexo acontece a mesma coisa, é um sistema de recompensa pelo prazer. A pessoa fuma uma pedra de crack. E quem fuma, gente, diz que é muito louco. Eu já conversei com pessoas que fumam depois de recuperados, e eles dizem: pastor, é gostoso, você flutua, você viaja, é uma coisa que você esquece de tudo, é um barato, é um negócio. Nessa hora, o cérebro faz a seguinte leitura: opa, ele está trazendo para dentro algo bom, prazeroso. O cérebro libera uma substância chamada dopamina. Dopamina é algo que te dá bem-estar, te dá um prazer enorme, rapaz. E o que acontece é que ele guarda essa memória. Daqui a pouco, o que o cérebro pede? Mais crack, para liberar dopamina, para você ficar bem. Ó, sistema de recompensa pelo prazer. O sexo é a mesma coisa. Então a pessoa promíscua vai lá e satisfaz a sua sexualidade. O cérebro libera dopamina. Opa, que gostoso, hein? Daqui a pouco ele pede mais. Daqui a pouco ele pede mais. Daqui a pouco ele pede mais. É o mesmo sistema. A pessoa é viciada no sexo, viciada na promiscuidade. É o mesmo sistema de recompensa do prazer que uma droga traz. Então, por isso que ele fala aqui, ó, o sexo tem que ser desfrutado no casamento. Aí ele vai ser abençoado por Deus. Aí você vai se sentir pleno com a tua esposa, com o teu marido. Dentro do casamento, o sexo é belo e abençoado por Deus. Fora do casamento, é proibido pelo Senhor. E quando desfrutado desse modo, transgride a vontade de Deus. Você está debaixo de um Deus irado contra você nessa área da atividade sexual. Se você mantém relacionamento fora do casamento, você não vai colher coisas boas no final desse caminho. Há muitos caminhos que aos olhos do homem são bons, mas no final trazem morte. É o provérbio.
Cuidado. Isso aqui é o amor de Deus sobre a tua vida, buscando trazer consciência para você. Se você está mantendo uma vida nesse sentido, cuidado. Deus está mostrando para você que isso não é abençoado por Ele. Isso vai te escravizar como uma pedra de crack. Você não vai perceber. Quando você vê, você já está dominado por isso. E é uma mulher, é um homem, é uma mulher, é um homem, e fica. Como eu era antes, lá no passado. Nunca encontrei desfrute verdadeiro. Era só um momento. Terminou o momento, acabou. Terrível. É o mesmo sistema de escravidão das drogas, operada aí nessa questão da vida íntima. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão da atividade sexual aqui que nós vimos? Nós vamos entrar agora num outro tema. Deu para esclarecer algumas coisas? Deu? Olha lá, bom dia. Vamos falar agora, irmãos, sobre um desdobramento dessa questão do gênero e do sexo. Há muitos, mas a lição traz a questão da homossexualidade. E agora já fica fácil para a gente definir e pensar sobre esse tema. 2 homens e 2 mulheres querendo caminhar juntos. O sexo projetado por Deus para dentro do casamento, primeiro, é monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, não tribal, não orgia. Segundo a Bíblia, o sexo dentro do casamento, primeiro, é monogâmico, é uma pessoa só, e é heterossexual, homem e mulher. Então pensar nisso já desabilita qualquer relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo aos olhos de Deus, tá bom? Não aos olhos da Rede Globo, mas aos olhos de Deus, desabilita. O relacionamento íntimo, homossexual, contraria a vontade de Deus para o ser humano. Por quê? Porque qual foi o propósito da criação de homem e mulher diferentes? Procriação, um deles. Ora, como é que pode nascer alguma coisa de 2 homens? Como é que pode nascer alguma coisa de 2 mulheres? Não estou falando da adoção, que hoje a justiça está apoiando a rodo, e que vai criar muitos problemas na vida dessa criança. Satisfaz o ego pecaminoso de 2 homens e de 2 mulheres. Mas e para explicar para essa criança depois? Isso ninguém quer enfrentar. A criança é deixada de lado, como quando se decide abortar. A criança, pouco importa. É o meu corpo, é o meu desejo de abortar. Mas e a criança que você está lançando fora? Isso ninguém quer encarar. O que a Bíblia fala sobre a prática homossexual? Ela diz claramente, é pecado. Transgressão da vontade original de Deus para a vida humana. É fruto do pecado que entrou e distorceu essa vontade na vida do homem. E mais, ela usa um termo. Ela diz que é algo abominável. Deus abomina. Algo abominável é assim. Deus não quer nem considerar. Você não quer nem ver. Sabe quando você não quer nem pensar em algo que acontece ao seu redor? Por exemplo, outro dia aí uma menina, por conta de a família não gostava do namorado e ela matou os pais e os irmãos. Gente, isso é algo abominável. Por exemplo, uma mãe e um pai entregar uma filha para prostituição, para ganhar dinheiro. Isso é algo abominável. É coisa que você não quer nem pensar, quanto menos ver acontecer. Pois bem, a Bíblia diz que a prática homossexual é algo abominável para Deus. É contra a natureza sexual dada por Deus, porque frustra os seus propósitos, porque mancha a imagem dele, no homem e na mulher, porque nós carregamos a imagem de Deus. Nós não somos pouca coisa. E aí, vamos pensar em alguns exemplos, olhando primeiro lá para o Antigo Testamento e depois para o Novo Testamento. E vocês vão ver que a gente vê isso claramente. Primeiro, vamos pensar na destruição de Sodoma e Gomorra. Se você olhar lá em Gênesis 18 e 19, você vai ver a narração desse momento na história, em que Deus envia 2 anjos em forma humana. Primeiro eles falam com Abraão, reafirmam a promessa de que ele terá um descendente, Isaac nascerá. E depois eles vão para Sodoma. O clamor daquela cidade chegou até Deus. O pecado daquela cidade era grande demais, em muitas frentes, tá? Era grande demais. O que Deus diz? Eu vou mandar 2 anjos lá para inspecionar a vida daquele povo. Eles chegam na cidade, já é a noitinha, e eles querem dormir na praça da cidade. Esses 2 homens. Eles são anjos em forma humana. Eles querem dormir na praça. Ló, o sobrinho de Abraão, que saiu lá de Ur dos Caldeus, para ser abençoado com Abraão. Ele havia escolhido morar ali em Sodoma, naquela região.
ele passa ali naquela praça e vê aqueles homens e fala: não, não durma aí não, é perigoso, vamos para minha casa. E aqueles homens são hospedados por Ló. E olha quando os homens da cidade descobrem isso, olha o que eles querem fazer. Lá em Gênesis 19, 4 e 5. Impressionante isso aqui. Gênesis 19, 4 e 5. Mas antes que se deitassem, ou seja, antes que esses dois homens, os anjos, se deitassem na casa de Ló, os homens daquela cidade, de que cidade? Sodoma, cercaram a casa de quem? De Ló. Os homens de Sodoma, olha, tanto os moços como os velhos, quer dizer, independente da geração. O escritor inspirado aqui, Moisés, está dizendo: os homens todos daquela cidade eram assim. Sim, todo o povo de todos os lados. Para que eles fizeram isso? Olha o versículo 5. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Onde é que eles estão, Ló? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Está aqui. Só não lê quem não quer. O que os homens de Sodoma queriam com aqueles dois homens hospedados por Ló? Abusar deles. Em outras traduções está conhecê-los. E meus irmãos, na Bíblia, o verbo conhecer significa ter relacionamento sexual, tanto no hebraico quanto no grego. Esse é o sentido. É um eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem. Você troca a palavra para não dizer algo. Então, por exemplo, você vê alguém gordinho, você não vai falar que a pessoa está gorda, você fala que ela está fofinha. É um eufemismo para não dizer que ela está gorda. Então aqui, quando está escrito abusar e conhecer, é um eufemismo para dizer intercurso sexual. Pode falar. Como é que está aí, Laís? Chamaram o Ló e deu a verdade. Onde estão os homens que vieram para a sua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Os homens, novos e velhos, queriam ter relações sexuais com os homens que Ló havia abrigado. E sabe por que esse contexto sexual é o contexto daquele momento? Porque o movimento LGBTQIA+, tenta descaracterizar esse momento. Eles dizem: não, lá em Ezequiel 16, de 49 a 50, Deus está comparando Judá e Israel a Sodoma. Está dizendo do pecado delas, que são iguais. E lá não fala nada da sodomia. Lá não fala nada da prática homossexual. Mas, irmãos, fala de abominação também. E a homossexualidade é um pecado abominável a Deus. E lá em Ezequiel 16, 49 e 50, diz que assim como Sodoma, Israel e Judá praticaram abominações diante do Senhor. E por isso estavam no exílio, no contexto de Ezequiel. Mas por que a gente pode olhar para esse contexto aqui de Ló e entender? Não, eles queriam ter relação sexual mesmo com esses homens. Porque o que Ló oferece àqueles homens? Se você ler em seguida, você vai ver. Nós não vamos entrar por que Ló fez isso, na justiça ou não disso com as suas filhas virgens. Mas Ló diz: toma as minhas filhas virgens, fique com elas. Fique com elas para quê? Para contar piada para elas? Claro que não, para ter relação com elas. Então o contexto é de relação sexual, não tem jeito. Isso. Isso. A mulher dele foi abusada. Isso mesmo, Rita. O outro exemplo, do efraimita. Mas veja, o contexto aqui, irmãos, é de abuso sexual. E veja, a cidade de Sodoma, ela era afamada pela perversão sexual. Por quê? Porque o termo sodomia vem de Sodoma. O que é sodomia? Sodomia originalmente falando, é o relacionamento de homem com homem. Depois foi estendido para o relacionamento de mulher com mulher. É o relacionamento anal.
contra a ordem dada por Deus, que não é anal. Isso é a sodomia. Isso é o que pratica dois homens, porque eles não têm um órgão sexual feminino. Então, o contexto todo indica, o problema aqui foi, aqueles homens quiseram ter relação com aqueles homens. E Deus então destrói a cidade. Esse é o episódio do Antigo Testamento, fora o que a Rita citou. Agora, olha Levítico 18, 22. O que Deus diz? Levítico 18, 22. Esses textos aqui, na Bíblia homossexual, tem uma Bíblia que foi toda editada pelo movimento LGBTQIA+. Isso aqui eles tiraram, ou interpretaram. Olha o que a gente lê em Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Tem que interpretar isso aqui? Deus está falando de uniões abomináveis. Uma delas é, com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Está falando para o povo dele. Por quê? Porque esse era um costume do gentio, de quem não conhecia Deus. E isso já começa a apontar para alguém que se entrega à prática sexual e diz, eu conheço Deus. Você não conhece. Deus está falando aqui, em Levítico 18, 22. Vocês vão entrar na terra de Canaã daqui a pouco. Tem muitos povos lá que não me conhecem. O que eles fazem? Lá tem homem que se deita com homem. É abominável. Não façam isso. Tem mulher que se deita com mulher. É abominável. Não façam isso. Por quê? Porque isso é um costume de quem não caminha comigo. Então, cuidado. Porque alguém que se entrega conscientemente, prazerosamente à prática homossexual, não caminha com Deus nesse mundo. Não com Deus da Bíblia. Você pode caminhar com Deus que você concebeu, mas com o Deus que se revela em Cristo, de jeito nenhum. Isso é abominável a esse Deus. Ele está instruindo em Levítico o povo dele. Não façam isso. Por quê? A pena é de morte. Olha o capítulo 20, versículo 13. Levítico 20, versículo 13. Olha se alguém for pego fazendo isso. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Serão mortos. Isso aqui é uma figura para o que acontecerá do ponto de vista espiritual, quando Deus julgar esse tipo de prática. Essas pessoas serão mortas diante de Deus. Mortas. Está na Bíblia. É duro de ouvir? É duro. Mas está na Bíblia, irmãos. Diante dessa palavra, você tem duas posturas. Ou você aceita ou você contesta. Ou você se rende ou você fala, eu não sigo isso. Ok, é por tua conta, é por tua conta. Porque está na Escritura, Deus revelou, vontade dele. E veja, é para o bem. É para que casais sejam felizes num relacionamento abençoado por ele, que não é um relacionamento homoafetivo. Não é. Vamos para o Novo Testamento? Olha lá em 1 Timóteo capítulo 1. Vamos ver o que Paulo fala. 1 Timóteo capítulo 1. Paulo está falando assim, que a lei moral de Deus não foi abolida na cruz. A lei civil foi. A lei religiosa foi. Jesus cumpriu. Mas a lei moral ainda permanece. Em que sentido? Como regra de fé e prática. Prática como busca de santidade para o crente. Então hoje eu tenho prazer em buscar obedecer os mandamentos. Não é para ser salvo. É para responder à minha nova vida. Então eu luto contra a maledicência, eu luto contra a desonestidade, eu luto contra a fofoca, eu luto contra adultério, eu luto contra lançar o nome de Deus na lama, tudo isso. Eu quero guardar o dia do Senhor vindo no culto a Deus. Eu não faço isso para ser salvo, mas os mandamentos hoje são uma regra de santidade para a minha vida, testemunhando da minha nova vida. Paulo está dizendo, essa lei moral ainda permanece e ela condena o pecado. E dentre eles, olha a sodomia aí. Olha 1 Timóteo 1, de 9 a 10. Ô Rita, lê para nós, Rita. Lê alto aí. 1 Timóteo 1, de 9 a 10.
Olha aí o versículo 10. Só até aí. Sodomitas, impuros. O impuros antes aqui de sodomitas tem a ver com impureza sexual, imoralidade sexual. E logo em seguida ele cita uma delas, sodomia. Olha aí, a sodomia está um ato sexual anal entre homens. Relacionamento sexual por extensão entre mulheres. Sodomia, algo que está condenado pela lei de Deus. Está aqui escrito. Lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, Paulo também vai falar sobre, de um lado, efeminados, e de outro, sodomitas. De novo, ele está dizendo ali que esses injustos não herdarão o céu. Está lá, 1 Coríntios 6, de 9 a 10. E aqui ele bipartiu. Quando ele fala em efeminados e sodomitas aqui, ele está dizendo parceiros homossexuais, passivos e ativos. O passivo é o efeminado, que permite a introdução nele. O ativo é o sodomita aqui, aquele que penetra o outro. Aqui ele bipartiu a sodomia. Ele chamou de efeminado aquele, por exemplo, o homem que se sente mulher e permite ser penetrado. E ele chama de sodomita, o outro que faz o serviço. Ele está dizendo, esses são injustos. Esses não herdarão o céu, segundo a Bíblia, tá bom? Se você acredita que você vai herdar, ok. Siga com a tua vida. Nós estamos aqui pregando a Bíblia sobre esse tema. E nesse tema, para Paulo, não vai entrar. Não vai. E, para finalizar o pensamento de Paulo, de maneira claríssima, Romanos 1, 26 e 27. Esse aqui vale a pena ler. Olha o que ele fala em Romanos 1, 26 e 27. Qual é o contexto de Romanos capítulo 1? Deus está dizendo assim, ó. Eu me revelei à humanidade, na consciência dela e na criação. O que a humanidade fez? Me rejeitou e colocou um ídolo no lugar. Por exemplo, pode ser o sexo, ou seja, a busca máxima de prazer na vida desse devasso é se relacionar imoralmente. Pode ser um ídolo na vida dele. Ok, o homem me rejeita, o que Deus faz? Entrega o homem ao seu coração, e daí ele pratica toda sorte de concupiscência, de imoralidade. E Paulo vai falar uma delas, o homossexualismo. Olha o que ele fala, está aqui, Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, quer dizer, porque o homem me rejeitou, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Qual é o modo natural de uma mulher se relacionar? É com outro homem, mas ela mudou. E aqui é até com animais. A zoofilia. Relacionamento íntimo de pessoas com animais. Olha 27. Semelhantemente, quer dizer, os homens fizeram a mesma coisa. Os homens também, deixando o contato natural da mulher. Olha aí o contato natural de homem. É com quem? Com outra mulher. Se inflamaram. Olha como é visto como um fogo que arde. Essa paixão de um homem por outro, de uma mulher por outra, é um fogo. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Uma delas é a falta de alegria, de contentamento nesse relacionamento ímpio, perverso. Não tem. Eles estão lutando, é um fogo, é uma paixão, é algo corrompido, que eles estão dando vazão. Deus fala, você não quer ouvir o que eu tenho para você aqui? Então eu vou te entregar para esse fogo. Vai se queimar com outro homem, vai se queimar com outra mulher. Irmãos, literalmente é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas não é só Paulo, que aí alguém pode falar assim, Paulo era machista. Vamos ver o que Pedro falou sobre isso? Vamos ver outro apóstolo, 2 Pedro 2,7. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, olha o que ele diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Ele está pensando lá no episódio de Ló. Ele está dizendo assim, e livrou o justo Ló. Quer dizer, quando Deus destruiu Sodoma, Ele livrou da destruição Ló. E livrou o justo Ló. Por quê? Porque ele era afligido dia a dia pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Olha o versículo 8. Porque este justo, Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, entre os libertinos,
atormentava a sua alma justa a cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. O que Pedro está falando? Ló estava no meio de uma cidade com um povo corrompido, sexualmente libertino. Esse é o sentido aqui, do procedimento libertino. É depravação sexual dos homens de Sodoma. Deus está dizendo aqui por meio de Pedro, Ló via aquilo e ele afligia a sua alma, ele não queria aquilo, ele sabia que aquilo era errado, era uma ira santa diante do pecado ao redor dele. Então Deus livrou Ló da destruição de Sodoma. Por quê? Por conta da corrupção sexual. Então, para Pedro, o que aqueles homens fizeram com aqueles 2 homens que eram 2 anjos, também estava errado. Vocês entenderam? Fica claro? Na mente de Pedro, era um procedimento libertino, depravado sexualmente. Mas vamos ver Judas. Judas, o meio-irmão de Jesus, lá no versículo 7, porque só tem um capítulo, né? Judas está pensando sobre aqueles que estão guardados em algemas eternas para o dia do juízo final. Judas está pensando na humanidade que nega a Deus, que está entregue ao seu pecado. Está pensando nos anjos que caíram com o diabo naquela rebelião cósmica, quando 1/3 dos anjos caíram com Satanás. Ele está pensando em tudo isso. E ele está dizendo assim, por que isso aconteceu? Porque eles se entregaram à prostituição, seguindo após outra carne. Olha Judas 7. Judas, antes de Apocalipse, versículo 7. Exemplos da punição dos ímpios. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O que Deus fez ao punir o pecado da corrupção sexual, destruindo Sodoma e Gomorra, é um exemplo do que Ele fará no dia do juízo, diante daqueles que se entregaram à mesma imoralidade sexual. Judas, meio-irmão de Jesus, não é o Iscariotes, tá? O Iscariotes foi se enforcar, morreu. Esse aqui é o meio-irmão de Jesus que escreveu essa carta aqui. O entendimento dele é que aqueles que seguem após outra carne, e o texto diz, se entregam à homossexualidade, serão destruídos também, como foram Sodoma e Gomorra, que seguiram após outra carne. Veja, o paralelo é com Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu por conta do pecado da homossexualidade. Ficou claro isso, irmãos? Parece que a Bíblia não dá margem, não. Embora você pense diferente, mas parece que a Bíblia não dá margem para o teu pensamento. Parece que diante de Deus, a prática da homossexualidade é abominável, é condenável, servirá de juízo para te condenar a um tormento eterno. Agora, qual é a saída para isso? A saída é o Evangelho, é o arrependimento, é você tomar consciência disso, se arrepender e buscar a Cristo, buscar uma igreja séria, fiel, que vai te conduzir a Cristo, pela pregação da palavra e pelo ensino da palavra dela. A gente já pode concluir. Olha só, o que a gente pode dizer? Deus criou o sexo entre um homem e uma mulher para ser desfrutado dentro do casamento, com vistas ao prazer e à procriação do casal, gerando filhos da aliança para viverem para a glória de Deus, dominando a criação. Qualquer tipo de satisfação sexual fora do casamento é pecado e não trará contentamento e a bênção de Deus para os seus praticantes. Não vai trazer. É um poço sem fundo. Sem fundo. A prática homossexual é pecado, segundo a Bíblia. Não segundo a cultura de hoje, mas segundo a Bíblia, é pecado e sempre será. Então, a fornicação, o que é a fornicação? É qualquer envolvimento sexual fora do casamento. Qualquer. Masturbação, sexo antes do casamento, pornografia, qualquer. O adultério, que é o relacionamento quando alguém está casado e trai o seu cônjuge, e o homossexualismo, são pecados e demandam, como todos os outros pecados, irmãos, arrependimento e fé em Cristo, por perdão e o início de uma nova vida na dependência do Espírito. Há saída, há esperança para você, que é um pornógrafo, que é um homossexual, que é um pervertido na vida sexual. Há esperança. A esperança é você conhecer o Evangelho, que te salva, que te perdoa. É 1 João 1,9. Se você confessar os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados
e te purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Há esperança no Evangelho. Há mudança de vida para você. Existiu para mim no passado, existe para você também. Algumas aplicações. Há algum pecado relacionado ao sexo que você precisa se arrepender? Tem algum na tua vida? Se tem, a esperança está no arrependimento. Entenda isso que Deus revela para o teu bem na palavra dele, porque ele quer consertar os teus caminhos. Ele quer trazer contentamento e verdadeira alegria, onde o mundo quer te escravizar, como uma pedra de crack, oferecendo, por exemplo, o sexo fora do casamento, como uma benesse. Não é. Vai te escravizar, vai te lançar numa dependência, como um dependente químico de uma pedra de crack. Há perdão para você em Cristo Jesus. 1 João 1,9. Se confessares os nossos pecados, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda, inclusive essa. Porque isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aqui é pequeno para o poder de Deus na tua vida. Se você se render a Cristo e buscá-lo com todo o seu ser, Ele vai transformar a tua vida nessa área sexual. Clame ao Senhor por ajuda. Confie na graça de Jesus Cristo para o teu pleno perdão e o início de uma nova vida, na unção do Espírito Santo, para você ter força para lutar contra esses pecados terríveis do sexo e ser aprovado no final diante de Deus. Não se entregue à depravação sexual, meu querido. Seja você solteiro, casado ou na prática do homossexualismo. Mas lute contra isso, confiado não em você, não no psicanalista. Não, você pode até procurar mas depois que você conheceu Jesus, porque Deus pode usar um tratamento desse para trazer algum alento na tua vida. Mas em primeiro lugar, você precisa ter um despertamento espiritual. Você precisa se entregar a Cristo. É o sangue de Cristo que vai te limpar disso aí. É nele que você vai encontrar consolo e força para vencer esses hábitos pecaminosos. E meus irmãos, parou aqui a nossa lição, aquilo que eu coloquei a mais, mas eu fiquei pensando e orando, e não teve jeito, eu preciso fazer uma aplicação final, porque eu sei que tem muitas pessoas casadas que lutam com este tema, e enquanto eu pensava nisso, eu falei, Senhor, eu preciso falar algo sobre essa questão. Então, como é que ficam os casais sem filhos? Como que ficam? À luz de tudo isso que a gente viu aqui, como é que ficam os casais sem filhos? Tem duas questões a ser consideradas aqui, quando a gente pensa nesse tema. Primeiro, aqueles que, por opção, não querem ter filhos. Eles podem, mas eles não querem ter filhos. Por quê? São muitas circunstâncias. Por exemplo, eles trabalham demais, então eles priorizam a carreira profissional. Um filho vai atrapalhar, eu não quero. Ou então, eu já ouvi gente falar, eu não quero ter filho porque eu gosto muito de viajar. Vai me complicar muito as viagens e eu quero passear. Não quero ter filho. Ou então, nossa, filho é muito caro. Hoje é muito caro você cuidar de um filho. Então, é convênio, é escola, é fralda, é ração, é leite. Ração não, ração é para cachorro, né? É leite. Dá muito trabalho, gente. Eu não quero, gasta muito dinheiro. Ou então, irmãos, por conveniência mesmo. Ai, dá muito trabalho, eu prefiro ter um cachorrinho. Hoje tem muitas famílias que querem ter papagaio, calopsita. Não quer ter filho, não. Veja, por opção. Eles podem, mas não querem. O que esse estudo e a Bíblia fala sobre isso? Cuidado. Cuidado. Deus planejou a família da aliança com filhos para abençoar a família e cumprir o seu projeto de povoar o mundo. Então, quem se levanta contra essa vontade de Deus está pecando, está indo contra o intento de Deus, a ordem natural dele. Isso vai ser uma bênção, vai ser alegria na tua casa. Se Deus te deu filhos, Ele vai prover. Confia. Ele vai prover a despesa, o tempo. Você vai desfrutar. Você vai desfrutar de um pedaço de você na tua vida. Isso vai te preencher de tantas formas, vai te alegrar de tantos modos. Então, se você pode ter filho e não quer, cuidado. Cuidado. Você está chamando tristeza
opressão, culpa de consciência para a tua vida. Porque se você é casado, Deus planejou isso para a tua vida, para te tornar mais pleno no relacionamento. Você pode, mas não quer, mas tem o outro lado. E é aí a luta de muitas pessoas, que querem, mas não podem. Olha lá. Então, casais têm filhos, de um lado por opção, de outro lado por impossibilidade. Eles não podem, mas eles querem. Gente, quantas pessoas eu vejo, quantos casais lutando com tratamento, lá um atrás do outro, e tora e já está cansado, não vem. Para essas pessoas, o que a Escritura diz? Descansem em Deus, meu querido. Se você já fez tudo aquilo que você precisava fazer. Primeiro, casais têm filhos por opção, cuidado. Agora, por impossibilidade, não podem mais querem. Descanse em Deus. Se você já fez o que precisava fazer e não veio. Toda distorção da vontade original de Deus para a vida de um casal, inclusive a impossibilidade de filhos, isso também é fruto da queda. Isso também tem raiz espiritual. Não foi planejado por Deus isso. Não se ressinta com Deus, meu querido, mas se volte para Ele para buscar o consolo do Espírito Santo dele. Encontre paz no plano soberano de Deus para a tua vida. Se você fez tudo o que você podia para ter filho, mas não foi possível, descanse em Deus. Descanse que Deus tem algo acima disso, da tua vontade nessa área, para a tua vida. E Ele vai te preencher de outra forma, que não seja com filhos. Descanse no plano soberano de Deus para a tua vida. Se vocês estão bem sem filhos, amém. Se vocês estão bem hoje sem filhos, amém. Sigam assim. Mas veja, se vocês não estão, quem sabe a adoção, meus irmãos? Considerem isso. Afinal de contas, nós somos todos filhos adotivos de Deus em Cristo. Deus nos adotou quando cremos em Cristo. Então, meus irmãos, quem sabe a adoção? Veja, a minha esposa é adotada. Os 3 irmãos dela, todos foram adotados. E depois de tantos anos eu vejo que bênção de Deus foi esses meninos na vida dos pais, que não puderam ter filhos, mas queriam, foram atrás da adoção. Todos os filhos estão nos caminhos do Senhor. Todos os filhos têm filhos e amam os seus avós, completaram a vida deles, e esses avós deram esperança para toda uma geração que se seguiu a partir de agora, quando eles decidiram adotar essas crianças. Deram oportunidade, a chance, deram uma vida na vida daqueles que foram rejeitados por seus pais biológicos. Então, se você não tem filhos e vive bem com isso, amém, continue assim. Mas se você não vive, considere a adoção. É um meio de graça de Deus. É graça comum de Deus na vida dessas pessoas que, por de uma forma ou outra, não foram permitidas ter filhos em suas vidas. Não se ressintam com Deus. Entendam que há um propósito, há um plano maior do que o teu, que foi trazido por Deus na tua vida. Às vezes, de repente, para uma criança que está aí, perto de você, clamando por um pai que não a quis. Então eu quis fazer essa aplicação aqui. Esse é o meu entendimento sobre esse tema, quando eu olho para a Escritura. E eu espero que você também aí, que talvez esteja lutando contra isso na sua vida, espero que você também tenha um entendimento sobre isso, possa descansar em Deus, possa buscar aí, talvez, a adoção também, trazendo vida, trazendo alegria na vida daqueles que foram rejeitados por seus pais biológicos. Amém, meus irmãos?